E vou começar cantando hino do Espírito Santo em francês, que é muito antigo. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, o graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Cenáculo, Rogai por nós. em um minuto eu vou falar um pouco do que vimos a última vez. Olhamos mais quem é o Espírito Santo, né? Que é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que recebe a mesma adoração, a mesma glória do que quando nós rezemos o Verbo e o Pai. Agora vamos olhar mais a economia, né? Como o Espírito Santo se revela e qual é a ação que ele faz. Não é tão fácil para nós de falar do Espírito Santo porque ele é muito escondido. Ninguém sabe de onde ele vem nem onde ele vai. E ele não faz barulho. Mas ele se revela. Na Bíblia temos Pentecoste, temos passagem, justamente vamos tentar ver um pouco onde Deus se revela. Antes disso, gostaria de olhar duas passagens de Isaías que profetizou o Espírito Santo. Isaías 11, versículo 1 e 2. Ramo sairá do trono de Jessé, rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. E tem o outro, que não é marcado isso, mas de piedade. E no outro lugar, que é uma passagem de Isaías, e que São Lucas vai citar, Lucas 4, 18 e 19, e que é Isaías 61, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar aos de coração ferido. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar ano de graça do Senhor. São passagens que nós conhecemos, mas que já mostrou que tem o Espírito Santo. E é Deus. Se nós olhamos o versículo, o primeiro versículo
o segundo versículo da Bíblia. Gênesis 1, versículo 2. Eu vou ler o 1 primeiro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo já é antes da criação. Depois eu vou olhar Gênesis 2, 7. Deus criou o homem e a mulher, e depois ele fez a segunda criação. É a mesma, mas tem duas criações na Gênesis. Que mostra que Deus criou tudo no ordem, dia primeiro, dia segundo, o sexto dia, ele criou o homem e a mulher. E o sétimo, ele se descansou. A segunda criação não é mais a ordem, é a proximidade de Deus. Deus criou modelando o homem com o barro. E tem um momento, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro. Gênesis 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem de barro da terra e inspirou-lhe nas narizes sopro de vida, e o homem se tornou ser vivente. Aqui tem uma coisa linda, justamente o que nos faz viver é o Espírito. E este Espírito vem de Deus. É nossa alma espiritual. Mas nossa alma espiritual é nosso Espírito, mas temos o Espírito de Deus que pode viver em nós também. Não da mesma maneira do que Jesus. Jesus era homem e Deus juntos. Nós não. Somos homem com corpo, com alma humana, como Jesus, mas Jesus tinha também nele a alma divina. Nós vamos ter nosso corpo, nossa alma divina e a luz do Espírito Santo que não, que vou dizer, que não faz que se implica totalmente em nós. Eu não sei como dizer, mas não é como Deus, como Jesus, porque Jesus é uma pessoa que tem o corpo, a alma humana, a alma divina. Nós somos uma pessoa com o corpo, com nossa alma, mas com também uma energia, não sei como dizer, uma luz, motor divino que vem nos ajudar, mas nos respeitando totalmente. Eu posso recusar. Mas eu vou dizer, é como se ele nos atrai. Se você quiser, venha. E nos deixando livre. Ele nos dá a força de ir até ele, por sua atração, mas ele não é nós. Bom, espero que dá para entender um pouco, mas eu estou um pouco fora. Vendo esta criação, gostaria de pular a São Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesus na cruz vai dizer: Pai, entre tuas mãos eu entrego meu espírito. Inclinando a cabeça, ele expirou. Isso que é estranho. Para a criação, o Pai, Deus,
seu Espírito sobre nós e nós se tornamos ser vivente. No momento da morte, Jesus vai expirar, vai entregar seu Espírito, expirando eu esqueci, ele morreu. Eu vou olhar rapidinho, porque acho que eu não sou muito mestre do tempo eu não sei como eu vou conseguir acabar no horário antes ou depois. Eu vou ir bastante rápido para também ver a Pentecoste. Pentecoste a todos os apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e mais. Bom, nós conhecemos tudo isso. Os apóstolos, juntos com Maria, estavam rezando num lugar fechado porque eles estavam com medo. E lá, a promessa de Deus aconteceu. Eu devo voltar perto de meu Pai para vos enviar o Espírito Santo com meu Pai. Eles vão receber o Espírito Santo que vai se manifestar como chama de fogo sobre a cabeça de cada um dos apóstolos. Depois, o que vai acontecer? Pedro tem grande barulho estranho. Normalmente, Deus é sopro leve. Lá é uma manifestação, uma explosão, vento enorme que todas as cidades vão aparecer. O que aconteceu? Pedro vai sair. Ele está bebado. Não. Quando ele fala, e ele vai falar agora sem medo. Eles estavam fechados por medo. E Pedro, ele é pouco explosivo. Ele tem medo, medo de uma mulher que disse: eu te conheço, você é deles? Não, eu não conheço este homem. 1, 2, 3 vezes e vai renegar até que o galo canta. Mas hoje, com o Espírito Santo, ele vai ter uma força. Aquele que você matou, Deus ressuscitou. E ele que nós esperamos desde os profetas. E é ele que vai nos dar a vida. Ele ressuscitou para nos perdoar, morreu para nos perdoar, ressuscitou para nos abrir o céu. Quando Pedro falava isso, todos ouviram na sua própria língua maternal. Se eu volto em Gênesis, tem momento onde os homens vão construir uma torre. É porque é interessante. Gênesis 11, versículo 4. Depois, em uma cidadinha de Babel. Depois disseram: façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim celebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíam os filhos dos homens. Eis que são só povo, disse ele, e falam uma só língua. E Deus vai
fazer que eles vão falar muitas línguas e não vão ser capazes mais de se entender. O que é isso? Para mim é simbólico. Quando nós temos o orgulho de querer ir até o céu só para nós, com nós mesmos, quer dizer, largamos Deus, o orgulho faz que eu não tenho necessidade da ajuda do outro, eu já sei. E se o outro também é orgulhoso, nós não vamos mais conseguir se entender. Eu não vou te ouvir, eu já sei. E o outro também, acabou. Ninguém vai mais se ouvir. A diferença, sou eu orgulho, a diferença na Pentecoste são os pobres homens que têm medo, que querem acreditar que vão receber o Espírito Santo, que é o Espírito de amor. Quando você ama, o outro te entende, mesmo sem a sua própria língua. Basta um gesto. Eu me lembro a primeira vez que que eu cheguei aqui no Brasil, eu estava irmão, saindo somente da filosofia, sem fazer ainda a teologia. Eu falava um pouquinho pior do que é possível de dizer, mas eu trabalhava na favela do Alto da Esperança. E lá eu cuidava de um grupo de jovens. E nós se amávamos. Era um grupo fantástico. E eles me entenderam. Acho porque eles me acolheram de verdade e eu amava eles também. Amava eles também. E fazia bom, mesmo com meu portinho e meu sotaque forte, dava para entender. Isso, o Espírito Santo, que é amor, ele reconcilia, ele permite de viver juntos. Vai ter depois muitas conversões e como os outros vão nos ver, olha como eles se amam. É isso que deve refletir o cristão. Olha como eles se amam. Eu vou olhar pouco a este símbolo do fogo. O fogo, ele simboliza na Bíblia e significa o nascimento e também a fecundidade da vida no Espírito Santo. Ele simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O que nós fazemos, o Espírito Santo nos ajuda. O fogo, mesma coisa, quando você coloca uma coisa no fogo, o fogo pega ele e transforma ele. O Espírito Santo, a imagem do fogo, nos mostra pouco isso, o Espírito Santo. Elias, por sua oração, atrai o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo. E este fogo é esqueci. Mas Elias rezou, pedia a Deus de fazer cair o fogo sobre o abaca, não sei como dizer, a oferenda. Mas antes ele colocou água e o fogo pegou o sacrifício e também a água. Consumiu tudo.
é uma oferta, um holocausto. Isso. O holocausto é quando toda a oferta é para Deus. Jesus se ofereceu em holocausto. Ele ofereceu tudo para o Pai. E por amor de nós. João Batista vai anunciar o Cristo como aquele que batizara com o Espírito e com o fogo. O mesmo Espírito de Jesus dirá, Jesus vai dizer com o mesmo Espírito: vim trazer fogo à terra, e quanto desejaria que já estivesse aceso. Lucas 12, 49. Jesus, ele vem trazer um fogo. O que é este fogo? Este fogo é justamente que todos os cristãos podem viver do Espírito de Deus, podem viver da vontade divina. Este fogo pode ser também o fruto da cruz. Eu vou abrir meu coração, de lá vou jair água e sangue. É o fogo, é aquele que vai nos saciar de toda a nossa sede. Tem uma palavra um pouco particular, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Podemos apagar o Espírito? Sim. Podemos impedir o Espírito Santo de agir em nós. O que é pecado? Grave. Quem peca contra o Espírito Santo não é perdoado. Significa que Deus não morreu na cruz para perdoar todos os pecados? Não, Deus na cruz perdoou todos os pecados sem exceção. Mas quem peca contra o Espírito Santo significa que eu vou recusar o amor. Eu vou recusar a misericórdia de Deus. E sem a misericórdia de Deus, sem o amor de Deus, eu não posso entrar. Receber o perdão de Jesus e reconhecer que eu pequei. É por isso que no momento da nossa morte vamos ver em uma segunda tudo o que nós fizemos de bom e de mal. E se em nosso coração tem esta graça de dizer, Senhor, por isso que eu não vi, não me lembro, eu te peço perdão. Deus vai nos dar o perdão. Mas se vamos dizer, eu vivi muito bem sem você, Senhor. Não tem necessidade da sua misericórdia para viver bem. Eu vou me cortar eternamente de Deus. Aí, para isso, tem duas coisas. O orgulho, que recusa a misericórdia, ou a depressão, o desespero. Isso, o desespero que faz que o que eu fiz, Deus não é capaz de me perdoar. E eu não vou ser capaz de pedir perdão. Não, você não é capaz. O demônio vai me fazer pirar tanto que eu vou perder a esperança em Deus. Não tem um pecador que Deus não é capaz de perdoar. Mas tem uma atitude minha que pode recusar o perdão. É isso que Jesus chama pecado contra o Espírito Santo. Recusar o amor de Deus. Por orgulho ou por desespero. Oração. On falou demais já.
Eu vou olhar um pouco, vai ser mais leitura agora, um pouco na Bíblia, a promessa de Deus, o que significa cheio do Espírito Santo e quem pode receber esta plenitude do Espírito Santo. Eu vou olhar como se transmite o Espírito Santo e depois algumas ações do Espírito Santo. A promessa de Jesus, quando ele vai voltar perto do Pai. Eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Jesus vai nos dizer que é bom que ele vá embora, que ele morre, porque o fruto primeiro disso é que nós podemos receber o Espírito Santo. E podemos viver unidos a Deus. Quer dizer, ser perdoado e entrar na vida eterna. Viver desta esperança já na terra. Vamos poder se tornar, graças ao Espírito Santo, um templo vivo de Deus. A primeira coisa que Jesus vai fazer depois da sua ressurreição, ele vai, a primeira não, mas o primeiro dia, sim, de noite, Jesus disse, a paz, ele apareceu com todos os seus discípulos, menos São Tomé. Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. E a quem os retiverdes, lhes serão retidos. João, capítulo 20, versículo 23. O primeiro dia, a primeira coisa que Jesus vai fazer com os apóstolos é soprar sobre ele para que eles possam receber o Espírito Santo e poder se tornar sacerdote, aqueles que vão perdoar na terra. Somente para que Deus possa perdoar no céu a eles. Quer dizer, continuar a obra de Jesus na cruz. Amar os homens além dos pecados. Jesus vai soprar de novo sobre os homens, mas não para somente dar a vida, se tornar ser humano, mas se tornar cristão, viver de um espírito que vem da cima. O segundo ponto. Quem recebe o Espírito Santo? Eu vou dizer todos nós, especialmente os batizados. Mas existe, por exemplo, pequenas palavras. São João, capítulo 14, versículo 15 e 17. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que esteja sempre convosco,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará em vós. Se me amais, guardarei meus mandamentos e eu pedirei ao Pai. E ele vos enviará o outro Paracleto. A condição, me amar e guardar a palavra. Isso atrai o Espírito Santo. O anjo, ele disse, não me lembro como é. Não, é um profeta que disse, a Virgem vai conceber um filho e ele receberá o nome de Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Aqui, ele vos dará, eu vou pedir ao Pai e ele vos dará um outro Paracleto, para que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não vê e não pode receber. Mas quem vai conhecer, quem vai receber, vai conhecer e ele estará em vós. É isso, o Espírito Santo não faz barulho, ele não se sente, não se vê, não se toca. Ele age em nós como uma atração, como um calor, como um ventinho que nos sopra. É isso que devemos pedir também a ele, ao Espírito Santo, de perceber a ação de Deus no mundo, com as pessoas e comigo. Porque lá eu vou perceber muita coisa. Hoje tem um comentário do Evangelho que disse, o Evangelho de hoje, Santa Catarina de Sena, que disse que Deus, ele, na sua providência, cuida de tudo. Aquele que vive na abundância sem Deus, ele dá o sol, ele dá o fruto da terra para que ele pudesse dizer, eu devo abençoar Deus. Aquele que é justo, algumas vezes recebe menos bens material, mas mais sofrimento, porque ele vai receber mais bens para o seu. E lá também é a providência divina que ajuda, é a glória e a misericórdia divina que ajuda. E Deus, a providência divina é sua misericórdia. Mas isso não impede de ser doente, de morrer, de sofrer. E ao contrário, Jesus dizia a Santa Catarina de Sena que o justo de Deus, no olhar de Deus, eles podem sofrer mais, porque isso configura mais eles a Jesus na cruz. E faz que no céu eles vão resplandecer muito mais. Deus olha aqui nossa salvação e nossa glória. Eu não sei como se diz em português. Eu brinquei comigo procurando quem é cheio do Espírito Santo. Tem 7 pessoas cheias do Espírito Santo. Mas Jesus e achou Maria. Maria não é marcada cheia do Espírito Santo. Maria é cheia de graça. Não sei
porque há grande diferença, porque cheia de graça é completa do Espírito Santo, mas é diferente na Bíblia. Maria é cheia de graça e João Batista, Lucas 1, versículo 15, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, não beberá nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. João Batista. Zacarias, Lucas 1, 67. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Jesus, que eu não contei, no 7, Lucas 4, versículo 1. Jesus foi cheio do Espírito Santo, voltou no Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Eu vou falar disso depois. Os Atos dos Apóstolos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Ele estava na prisão. Autoridade e povo a vós. Autoridade de povo e vós, anciãos. E ele vai falar de Jesus. Estevão também. No momento da morte. Não, no momento da eleição, acho. Atos 7, 55. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Mas acho também, isso é a morte, acho também que bom, eu não sou certo, mas para a eleição dos 7 diáconos, Pedro disse que as pessoas devem ser reta, justa e ter uma vida correta para ser diácono. E que quando eles foram eleitos, estão cheios do Espírito Santo. Me parece, mas eu não sou certo. Também tem Paulo Sol. Atos, capítulo 9, versículo 17 e 18. Vou ler tudo. Capítulo 9. Ah, sim. E quando Paulo caiu na terra, ele estava procurando cristão para colocar na prisão e encontrou Jesus. Jesus que disse, Paulo, Paulo, por que me persecutaste? Quando você maltrata os homens, os cristãos, é você que você me maltrata. E depois, Ananias, que era um cristão, teve uma visão de Saulo e devia encontrar Saulo. E Ananias disse, mas, Senhor, é muito perigoso porque ele vem matar os cristãos. Eu escolhi ele para ser um grande apóstolo. E ele foi. Versículo 17. Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para te recobrir, para que recobris a vista e fiqueis cheio do Espírito Santo.
No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido, depois de 3 dias sem beber e sem comer. Lá nós vemos também a ação do Espírito Santo. Mas ele recebeu o batismo. O que é lindo é que Saulo, ele vai para matar os cristãos, vai encontrar Jesus, cair no chão, e este encontro, ele acolhe. Bom, deve ser um encontro bem forte também, mas Jesus, Saulo poderia recusar, como dizer, ele fazia uma coisa ruim, eu vou dizer, matar os cristãos, mas ele fazia isso para a glória de Deus. A intenção dele era boa e Deus viu isso e corrigiu Saulo. E Saulo aceitou a correção. Se tornou nada. Aceitou uma ajuda, não direto de Deus, mas através do cristão, que ele achava tão ruim que é bom matar para glorificar Deus. E não, é através deste pobre que você é salvo. Deus vai se servir de Ananias, um cristão, para refortalecer, para converter também. Mas, especialmente, Deus vai se servir do sim de Paulo, que aceita perder toda a glória dele. Os grandes davam cartas para poder ter a permissão de pegar os cristãos. Voltando, ele perdeu toda essa glória humana. Tem outros. Barnabé. Atos dos Apóstolos 11, 24. Pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Eu vou ler 22. A notícia dessas coisas chegou. Não, eu não vou ler tudo. A notícia dessas coisas chegou ao ouvido da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se a Jesus. Isso, os 7, João Batista, Zacarias, Pedro, Estevão, Paulo, Barnabé e Jesus. 7. Eu vou voltar um pouco no São Lucas, na anunciação de São Lucas. O Zacarias, nós vemos Zacarias
ficou cheio do Espírito Santo. Ele teve uma aparição do anjo Gabriel. Ele vai ser o pai na velhice com sua mulher de São João Batista. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada a um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Estranho, nós não dizemos que São José é cheio do Espírito Santo. Não. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Este cheia de graça, ele é muito particular. Se nós olhamos Isabel, quando Maria vai encontrar Isabel, ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria vai encontrar o anjo, ela vai ser cheia de graça. Não é a mesma palavra. Este cheia de graça é que Maria é cheia de graça, de uma graça que não pode diminuir. Ela só pode crescer. A cheia do Espírito Santo quer dizer que ela, Isabel, neste momento da saudação e do pulo de João Batista, saudação de Maria e pulo de João Batista no seio dela, está cheia de Espírito Santo e que ela é cheia de graça neste momento. Não é como Maria, constantemente e progressando. Eu vou dizer que não pode diminuir. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Quer dizer, é o Espírito Santo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não tenhas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que recebera e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, chamará-se a filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço homem. Quando Maria fala isso, não é uma dúvida. A dúvida é Zacarias. Como isso é possível? Eu e minha mulher e eu somos velhos. Você duvidou, você vai ficar mudo até o nascimento. E não foi o nascimento, foi até a apresentação de João Batista no templo. E aqui, Maria fala a mesma coisa. Como é possível? Eu não conheço homem. Para ter um filho, tem que ter um homem. Não é um dúvido, é uma cooperação. O que eu posso fazer? Eu estou sem homem. Não tem problema. Como se fará isso? Pois não conheço homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti. É como se ela não é cheia do Espírito Santo, porque vai descer. Pode ser isso, cheia de graça. O Espírito Santo
descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o entre santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrir e te envolverá com a sua sombra. É isso que é genial. De que maneira o Espírito Santo agiu conosco? Ele vem até nós, se nós somos abertos, e ele nos cobre da sua sombra. Tem nada mais fácil de sair da sombra. É isso a delicadeza do Espírito Santo. Ele nos cobre da sombra, nos deixando livre. Se você quer sair, é muito fácil sair da sombra do Espírito Santo. É um sopro leve que nos atrai. Se nós somos se temos uma delicadeza divina, um santo, ele sente onde o Espírito Santo sopra. Eu vou ir lá. Ele vai perceber a ação de Deus nas pessoas e na vida dele. Porque ele tem uma comunhão com Deus, uma vivência com Deus. Maria tinha isso. É por isso que podemos dizer que Maria nunca saiu da sombra do Espírito Santo. Ela nunca pecou. Que delicadeza de vida ela tem. E também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no sexto mês daquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se. Naquele dia, Maria se levantou e foi às pressas à montanha, a cidade de Judá, para encontrar sua prima Isabel. Isso aqui é justamente o sopro do Espírito Santo. Maria vai para provar, verificar o que o anjo falou? Não. Maria vai para praticar a caridade. Ela acabou de fazer a primeira comunhão, receber Jesus nela. Fisicamente, sim, mas muito mais na fé. Ela concebeu na fé para poder conceber na carne. Faz que ela está ouvindo os sopros do Espírito Santo. Tua velha prima Isabel está grávida. Eu vou ajudar ela. E quando ela chega dizendo bom dia, ela carrega Jesus. Sem saber, na fé. Bom dia, Isabel. E o Espírito Santo vem. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. João Batista já tocou Jesus. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ah, isso, a sétima. Isabel cheia do Espírito Santo. A sétima pessoa. É uma mulher, a única. E Isabel exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre.
de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Porque Maria vai para, não para verificar, mas para fazer praticar a caridade. Deus vê isso, vai dar 100 vezes mais, vai mostrar através da pobre Isabel que Maria está grávida. Que alegria que vem a mim, a mãe do meu Senhor. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. A bem-aventurança de Maria é acreditar na palavra de Deus. É praticar isso. Oh, meu Deus. Falei demais. A transmissão do Espírito Santo. Jesus deu suas instruções no Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Jesus escolheu as pessoas para poder dar o Espírito Santo. Cristo anunciou a proximidade do batismo no Espírito Santo. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. É a promessa de Jesus. E depois tem o dia da Pentecoste. Eu queria ler assim, eu vou ler somente Atos 2, versículo, não é muito. Mas isso é a pregação de Pedro quando ele recebeu, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo. No final, tive mais de 3.000 pessoas que se converteram, porque ouviram o maço do Espírito Santo lá, quando Pedro falou, sem medo, a verdade, e que todos ouviram na sua própria língua. De que maneira podemos, o Espírito se transmite? Através da oração, através da imposição das mãos, através da pregação. Eu vou ler Atos 8, 15 a 17. Simeão, o mago. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhuma deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui tem a oração para receber o Espírito Santo e também a imposição das mãos. Porque quem recebe o batismo de João Batista ainda não recebe a graça de cristão, mas aquela do Antigo Testamento para se converter a fim de acolher Jesus.
O momento tem outro passagem muito lindo. Pedro vai ter uma visão de uma toalha com alimentos impuros, que vai dizer, Pedro, mata o animal e come. E Pedro vai dizer, Senhor, nunca tem uma coisa impura que entrou na minha boca, além do Antigo Testamento. 3 vezes. Neste tempo, tem uma família no povoado atrás que teve uma visão e que enviou 2 ou 3 pessoas chamar Pedro. E Pedro foi visitar essa família que não era judaica. E quando ele falou, Pedro falou um pouco de Jesus e o Espírito caiu sobre esta família que era pagã. Isso, a pregação, faz que o Espírito Santo converte eles. E deu uma bagunça, porque depois Pedro foi acusado de entrar na casa dos impuros. E Pedro vai dizer tudo o que aconteceu, a visão dele, os outros que enviaram os homens procurar Pedro, e Pedro pregando, o Espírito Santo que desce. E Pedro vai se lembrar de uma palavra que Jesus disse: podemos, por acaso, negar é porque tem que ler todo o capítulo 11, mas sim, a palavra que ajudou Pedro a batizar. Então, eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E isso faz que quando Pedro falou, pregou Jesus, o Espírito Santo caiu nesta família e depois Pedro batizou eles se tornaram cristãos, porque eles proclamavam as maravilhas de Deus. E Pedro se disse, quem eu sou para recusar o batismo àqueles que, como nós, receberam o Espírito Santo? Depois, eu vou parar aqui, mas depois poderíamos ver, por exemplo, Estevão, ver como Estevão... Bom, é muito bonito ler os Atos dos Apóstolos, porque lá tem a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas, dos primeiros cristãos e a conversão das pessoas. Eu vou acabar com esta palavra, a força e o testemunho. É Atos 1:8. Para cumprir sua missão, os apóstolos precisavam de uma força especial. Jesus lhe disse: recebereis um poder com a vinda do Espírito Santo sobre vós e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo nos dá uma força de vida cristã e vai nos permitir de testemunhar de Deus, de Cristo, para os outros. Eu vou dizer, vivendo e também pregando. O Espírito Santo agiu em nós. Bom, eu vou acabar.
Se vocês têm perguntas, vamos rezar glória ao Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu agradeço vocês, tá? Porque eu sei que conferência online é complicado. Quem é? Com sotaque bonito é ainda mais complicado. E também era a primeira vez que eu falo do Espírito Santo e não sabia bem como fazer. O que eu falei no início, eu não tinha consciência do tempo que eu tinha para ler tudo, para trabalhar tudo o que eu trabalhei. Mas espero que dá sede a vocês de ler o Atos dos Apóstolos, também de rezar para descobrir como Deus agiu em nós, em nossa vida. Eu vou dar a bênção a vocês, para suas famílias também. O Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso, através de Nossa Senhora, São José, nos abençoe com todas as suas famílias, seus vizinhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Obrigado. Santo dia. Obrigado. Nós que agradecemos, Padre Manuel. Obrigado. Essa foi a última? Vai ter semana que vem ainda? Vai ter, mas não mais Ah, sobre o sim. Espírito Santo. Mas Entendi. com ele, com certeza. Certo. Tá bom. Tchau. Tchau, bom dia. Deus te abençoe. Adeus.